Fala pessoal, beleza? A gente estamos aqui de volta com mais um vídeo e vamos ver uma coisa super da hora. Nós vamos ver coisas que são comuns aqui no ocidente, mas que incomodam os japoneses. Então fiquem ligados e segue a vinheta! Então, pessoal, é um assunto um pouco polêmico e controverso, porque sabemos que cada país tem seus costumes, tem suas leis, né, suas regras não escritas e escritas, coisas que é comum e aceitável para uma sociedade pode não ser para outra. E quando se trata de sociedades próximas, por exemplo, tem coisa no Brasil que a gente faz que não faz na Argentina e vice-versa, e já é perto, imagine longe, do outro lado do mundo. Já pensou como é no Japão, que tem coisas aqui no Ocidente que é super comum e que até temos em comum entre nossos companheiros de continente ou de região, mas que é totalmente diferente do outro lado do mundo, especialmente no Japão. Pois é, gente, a sociedade japonesa, ela passou por muito tempo isolada, fechada, e fez com que eles tivessem suas próprias regras culturais, suas próprias regras não escritas. E isso fez com que existissem essas diferencinhas. Lembrando, é claro, gente, que não quer dizer necessariamente que existe uma cultura melhor do que a outra, ou certo ou errado. Cada um é diferente e a gente tem que se adaptar onde está. Por exemplo, da mesma maneira que um japonês que vem para cá, para morar no Brasil, tem que saber lidar com essas coisas, né, já que eles estão no Brasil, nós, brasileiros, quando vamos para o Japão, temos também que nos adaptar, pois estamos na casa deles, né? Então, vamos começar com uma coisa que não é algo que incomoda eles, mas é algo que alguns ocidentais acham que pode ofender ou incomodar. Essa aqui não faz parte da listinha que eu vou dar para vocês, mas é um bônus que eu acho muito importante frisar. Gente, utilizar roupas japonesas como yukata, kimono, dogi, não é visto de maneira ofensiva ou negativa entre os japoneses. Pelo contrário, eles gostam de ver que outras pessoas, né, pessoas de diversas culturas, apreciam a cultura deles, eles ficam felizes. Essa parte aí, apesar de muita gente falar que é errado e tal, porque na cultura das pessoas, não tem problema nenhum, eles não se ofendem com isso. Vamos então agora ver as coisas que são comuns aqui no Ocidente, mas que ofendem ou às vezes só incomodam, não precisa ofender, mas incomodam os japoneses. Vamos lembrar também, é claro, que existem sempre as exceções, principalmente se você estiver em Kansai. Quase tudo que eu vou falar é seguro em Kansai, porque Kansai é a região do Japão onde eles são mais abertos e extrovertidos. Então, se você não estiver em Kansai, estiver em Nagoya, Tóquio, aí você já tem que prestar atenção nessas dicas aqui, tá? Bom, primeiramente, eles não gostam de cheiros fortes. E eu não estou falando de fedor, estou falando de cheiro forte. Então, se você usar uma fragrância marcante, uma colônia, um perfume, ou até um desodorante cheiroso, eles vão se sentir incomodados, como se o cheiro fosse uma extensão de sua área pessoal e você estivesse invadindo a área pessoal deles, né? E então isso pode acontecer, caso você não esteja em Kansai, é claro, de um japonês se sentir incomodado e trocar de lugar no ônibus ou no trem, porque não quer ficar perto do seu cheiro, porque ele acha que seu espaço pessoal está expandindo, né, e está entrando no dele. E muitos realmente não gostam. Tem coisas no Japão até que lugares que eles fazem plaquinhas sobre isso, né? Sobre para entrar naquele estabelecimento com um cheiro neutro. Por isso que é muito comum no Japão perfumes muito levezinhos, com fragrâncias bem fraquinhas, parecendo colônia de bebê, e também desodorantes sem cheiro. Mas aí vem um lado negativo, né? Como a gente sabe que uma coisa é você ficar sem cheiro e outra coisa é você ficar fedendo, você vai ter momentos que vai ter um ou outro cidadão lá que não coloca, né, desodorante, e aí você tá lá naquele apertado, no trem, no metrô, e vai sentir, né, um cheirinho meio azedo. Mas não é todos, né, muitos utilizam esses desodorantes sem cheiro, mas alguns nem utilizam. Bom, outra coisa também muito interessante no Japão, que tem a ver até comigo mesmo, que é a questão da barba e do bigode. Pelo facial, no Japão, é visto como algo autoritário ou agressivo. Porque eles têm na imagem deles pessoas que usam barba e bigode, eram os samurais,
os generais e tudo mais, todo esse contexto histórico, que era muito popular, né? Até meados da Era Meiji, todo mundo tinha bigode e barba. Porém, hoje em dia não. Hoje em dia eles tentam ter uma aparência mais mansa, mais kawaii. Então, se você tiver de barba ou bigode, você vai ser visto como uma pessoa autoritária ou agressiva. Porém, se você for ocidental, tiver mais de 1,75 m e tiver um braço um pouquinho mais largo ou grosso que a média de um japonês, você já vai ser visto com ou sem barba, independente, como uma pessoa agressiva e autoritária. Então, nesse detalhe tem esses poréns. Hoje em dia está mudando. Muita gente, né, muitos japoneses estão começando a utilizar, né, cavanhaque, barba, bigode. Porém, não é a regra. Se você for lidar com pessoas mais antigas, você vai ter que ter noção disso, de que se você tiver de barba e bigode, elas vão lhe achar mais agressivo. Se você estiver entre jovens, a maioria dos jovens são mente aberta para quase tudo no Japão. Bom, vamos agora para outro ponto que é muito interessante, que não se aplica muito a Kansai, que é sobre pessoas extrovertidas. Falar com gente desconhecida, essas coisas não são comuns no Japão. Então, enquanto no Brasil você faz amizade na fila, enquanto no Brasil você entra numa loja, começa a conversar com um atendente como se já conhecesse, já tivesse visto aquela pessoa antes, ou você conversa com um padeiro quando vai comprar pão, isso não existe no Japão. Não só isso, mas também eles ficam nervosos, né, achando que você não sabe falar japonês. Então, suponha que você fala japonês e vai pedir informação. Eles já vão estar nervosos olhando para você, que é estrangeiro, achando que não vão conseguir lhe ajudar. E aí você chega e tenta puxar papo além da sua pergunta, além do que deveria ser aquele objetivo, eles ficam com muita vergonha, eles são muito tímidos. E isso incomoda, né, quem é tímido sabe. Então, se você é uma pessoa que gosta de conversar com desconhecidos numa fila, gosta de conversar com caixa, com padeiro, ou então se você se sente mais à vontade numa loja que o vendedor chega e fala com você, você não vai ver isso no Japão. Eles querem só que as coisas ocorram como é para acontecer. O objetivo não é X, então para que utilizar Y? Tem que ser direto e simples. E isso inclui também a questão do silêncio nos transportes públicos. No Japão, né? É muita falta de educação você ficar conversando ou utilizando o alto-falante do celular. Isso não é muito bem visto pela sociedade japonesa. E por mais que talvez eles não falem diretamente para você que você está sendo rude, eles vão olhar feio para você. Bom, gente, é isso. São pequenas coisinhas das regras japonesas, coisas que muitas vezes aqui no Ocidente a gente não pensa muito, né? Por exemplo, no Ocidente é muito normal as pessoas usarem barbas, é muito comum as pessoas conversarem, serem mais extrovertidas, e é muito comum, principalmente nós latinos, né, tanto da América Latina quanto do sul da Europa, de utilizar perfume, fragrâncias, né, marcantes no Japão. Isso não é muito comum. E aí, gente, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de dar like no vídeo e caso você tenha aquele vídeo de paraquedas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima. Já né?